Olá, meninas e meninos, hoje é minha aula sobre Elizabeth I, ou Isabel I, né? A rainha virgem, porque ela nunca casou e nunca deixou herdeiros, e ela governou durante 44 anos a Inglaterra, tá? Ainda não existia o Reino Unido, porque só em 1707, com a união da Inglaterra e da Escócia, passou a existir o Reino Unido. E a Irlanda do Norte, vocês sabem que vai se juntar ao Reino Unido só em 1922, tá? Bom, a Elizabeth I, ou Isabel I, nasceu em 1533 e vai morrer em 1603, aos 70 anos de idade. E governou, como eu falei, a Inglaterra durante 44 anos. Antes de eu falar da Elizabeth I, vou falar do pai dela, famosíssimo, Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão e teve com ela uma filha, a futura Maria I, tá? Ela era filha dos reis da Espanha, Catarina, e esteve casada com o rei, né, com Henrique VIII, durante 24 anos. Mas Henrique VIII se apaixona por Ana Bolena e quis a separação ou a anulação do casamento, mas a Igreja Católica não permitiu. Uma parte, Ana Bolena era dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. Isso era muito comum, tá? Como o Papa não permitiu a anulação, né, separou-se e fundou a Igreja Anglicana em 1534 pelo ato da supremacia, tá? Nomeando-se chefe da nova igreja. Até hoje, o rei ou a rainha da Inglaterra é o chefe da Igreja Anglicana. Então, Ana Bolena passou a ser a segunda esposa de Henrique VIII, tendo com ela a futura Elizabeth I. Mas essa foi a segunda esposa dele, mas ele teve 6 esposas, o Henrique VIII. Vocês vão ver, 6 esposas, sendo que dessas 6, 2 ele mandou decapitar. Bom, então a primeira esposa, já falei, foi Catarina de Aragão, mãe de Maria, e a segunda, Ana Bolena, mãe de Elizabeth. Ana Bolena foi acusada de traição, de incesto, de adultério e foi decapitada quando Elizabeth, a futura Elizabeth I, tinha apenas 2 anos e meio. Dizem que ela falou, quando foi por Cadafalso, que ela seria a maior rainha que a Inglaterra teria, e realmente ela foi uma grande rainha, governando 44 anos num período áureo para a Inglaterra. Vocês vão ver. Bom, Henrique VIII, né, e Ana Bolena eram felizes, porque ele até rompeu com a igreja para casar com ela. Mas apareceu Jane Seymour, aia da Ana Bolena, que virou sua amante. Então, Ana Bolena foi acusada e foi morta e decapitada. Então, ele acabou casando pela 3ª vez com essa Jane Seymour, tá? Ela foi decapitada em 1536, 2 anos depois da fundação da Igreja Anglicana, e a filha tinha apenas 2 anos e meio. Eles casaram 11 dias depois da execução de Ana Bolena, Jane Seymour e Henrique VIII. E 2 dias antes da execução, ele anulou o casamento com ela, com a Ana Bolena, tá? Então, casaram, 3ª esposa, Jane Seymour e Henrique VIII. E nasceu um filho homem, que era o sonho dele de ter um herdeiro masculino, que vai ser o futuro Eduardo VI. Tá? Então, Eduardo, que mais tarde vai ser coroado como Eduardo VI, era filho de Henrique VIII com a Jane Seymour. Só que essa Jane Seymour morreu 12 dias após o parto. Então, ele vai para o 4º casamento. Vai casar pela 4ª vez com Anne de Cleves. Casou com ela para obter uma aliança com a Alemanha. Tá? Mas esse casamento durou apenas 6 meses. Segundo os biógrafos, dizem que ela era muito pouco atraente. Então, ele largou-a depois de 6 meses. Aí foi procurar uma 5ª esposa. A 5ª esposa era uma jovem de 19 anos. E ele com quase 50. Foi essa também, coitada, que foi decapitada, acusada de ter muitos amantes. Essa chamava
Catarina Howard. Catarina Howard foi decapitada. Ana Bolena e essa, tá? Enfim, foi o sexto casamento. Eu não falei que ele casou 6 vezes? E dessa vez casou com Catarina Parr, que, segundo seus biógrafos, foi para ter alguém que cuidasse dele na sua velhice. Bom, algumas curiosidades ainda. Henrique VIII tinha sido grande defensor do catolicismo, sabiam? Chegando até a queimar publicamente escritos de Lutero. Mas devido à recusa, né, da igreja de cancelar seu casamento, ele fundou a igreja anglicana, todo mundo sabe, tá? Bom, Ana Bolena, quando morreu, tinha 35 anos. E como eu falei, sua filha, 2 anos e meio. Ana Bolena, no cadafalso, que fez um breve discurso antes de morrer. Mas o Henrique VIII ficou velhinho e morreu também. Então, naquela época, né, 70 anos era muito velho, né? Hoje não, mas naquela época era. Então ele morreu e ele deixou escrito como seria a sucessão do trono. A primeira filha não foi Maria I, mas ele não colocou como primeira rainha. Ele colocou Eduardo VI, o filho homem que ele tanto quis, que era filho da Jane Seymour, que morreu 12 dias após o parto. Esse Eduardo VI governou a Inglaterra durante 6 anos e ele continuou com a igreja protestante. Aí, depois de 6 anos, ele morreu, vem a Maria I, a filha da primeira esposa, Catarina de Aragão, filha dos reis espanhóis. E ela, Maria I, proibiu o protestantismo. Foi até chamada de Maria Sanguinária pelas perseguições que fez aos protestantes. Depois de 2 anos, veio Elizabeth I, filha de Ana Bolena, tá? E os Tudor, a dinastia Tudor da Escócia, nunca a aceitaram como rainha. Chamavam-na de bastarda. Nunca gostaram dela, porque eles achavam que os Tudor é que tinham que ter a herança do trono, tá? Bom, Elizabeth I, como eu falei, governou até 1603. E como não deixou herdeiros, quem passou a governar depois dela foi Jaime VI da Escócia, aquele filho da Mary Stuart, da sua prima, tá? E que na Inglaterra recebeu o nome de James I, tá? James VI era da Escócia, e quando morreu a Elizabeth, não deixou herdeiros, então o rei escocês veio governar tanto a Escócia quanto a Inglaterra. Na Escócia tinha o nome de James VI e na Inglaterra James I, tá? Ele era o único filho da Mary Stuart, da prima da Elizabeth. Voltando a Elizabeth, ela governou durante 44 anos por um período de grande prosperidade para a Inglaterra. Seu reinado, o reinado da Elizabeth I, é conhecido como período elisabetano, época de florescimento do teatro, principalmente do Shakespeare. Agora, ela também era muito tolerante em questões religiosas, muito mais tolerante do que os seus meios irmãos, Maria I e Eduardo VI. Tá? Então, foi um período. Vocês viram que ela governou 44 anos. Então, nesses 44 anos, foi um período de grandes proezas marítimas que a Inglaterra fez. E também se deu o início da colonização inglesa na América do Norte. Virgínia é um dos 50 estados dos Estados Unidos da América e tem esse nome em homenagem a Elizabeth, que era chamada Rainha Virgem. Então, Virgínia. E Jamestown, que é uma das cidades, também em homenagem ao rei James I, tá? Shakespeare, o tempo áureo do teatro foi com a Elizabeth, mas o Jaime I continuou com o esplendor do teatro. E dizem que Shakespeare dedicou a Jaime I algumas de suas obras, tá? Bom, em 1563, quando a Elizabeth estava com 30 anos, ela contraiu varíola. Então, a questão da sucessão passou a ser muito debatida no parlamento. Eles queriam que a rainha casasse ou nomeasse um herdeiro para evitar uma guerra civil após sua morte.
mas ela, teimosa, se recusou sempre. Então, ela, depois que teve a varíola, ela não morreu, porque já achavam que ela ia morrer. Não morreu, mas ela ficou toda marcada, como eu falei, ou morria ou ficava toda marcada. Ficou quase careca, então começou a ser dependente de perucas e no rosto ela usava um cosmético bem forte para encobrir as suas marcas da varíola, tá? Bom, ela governou, foi o maior esplendor, como a mãe profetizou, né, que ela seria a maior rainha, foi realmente uma rainha na fase áurea da Inglaterra. Ela governou 44 anos, como vocês falaram, como eu falei, e em 1602, um ano antes dela morrer, ela teve uma grande depressão, porque muitos amigos dela tinham morrido, então ela entrou em depressão, e ela morreu em 24 de março de 1603, tá? Então, quem vai suceder é o filho da Mary Stuart, o Jaime VI. Já falei para vocês que na Inglaterra recebeu o Jaime I. Pretensão ao trono inglês. Henrique VIII, em seu testamento, falou quem seriam os sucessores na ordem. E também em seu testamento, ele excluía da linha de sucessão os Stuart, lá da Escócia, tá? Lá eram católicos, e a Inglaterra eram anglicanos, eram protestantes. Então surgiu muita discórdia entre escoceses e ingleses, entre Mary Stuart e Elizabeth I. A Mary Stuart achava que ela que merecia o trono, não Elizabeth. Como eu falei, eles achavam que ela era bastarda. Ela era filha de Ana Bolena. Outro à parte, a avó paterna de Mary Stuart era Margaret Tudor, irmã de Henrique VIII. Ela era casada com Jaime IV. Repara, Jaime IV era o avô de Mary Stuart. O Jaime V era o pai de Mary Stuart. Lembram? Quando ele morreu, ela ficou com dias, que até foi para a França e casou lá na França. E o Jaime VI era seu filho, tá? Mas, embora não concordando, as duas não concordando com seus pontos de vista, uma pensava diferente da outra, a Elizabeth e a Mary sempre se respeitaram. Tem até uma correspondência de Mary para Elizabeth, quando soube que ela estava com varíola, demonstrando muita preocupação. Também se conta que Mary, quando ficou viúva, Elizabeth torceu e aconselhou para que ela casasse com um homem de pouco poder ou influência, para que Mary representasse uma ameaça menor. Mas aconteceu algo na vida de Mary Stuart, que acabou com ela na Escócia. Por que aconteceu? Ela casou pela terceira vez com o suspeito de ter matado o seu segundo marido. Ele, o suspeito, e ela suspeita também. Então, na Escócia ela era achincalhada, xingada, exigiram até que ela fizesse a sua abdicação, assinasse a sua abdicação. E depois foi feita prisioneira, onde ficou uns meses presa. Mas foi resgatada desse castelo onde ela estava presa por um pajem de 16 anos. Ela disse que montou num cavalo e estava livre. E aí, ela livre, começou a liderar um exército, mas foi derrotada. Ela liderou o exército para, de novo, conseguir o seu trono, mas foi derrotada. Como ela foi derrotada na Escócia, ela fugiu para a Inglaterra, implorando ajuda à prima Elizabeth. Quando ela chegou na Inglaterra, a Elizabeth deu abrigo, entre aspas, que na realidade ela ficou presa, mas com toda a mordomia. Ela ficou presa em palácios, vários palácios, nunca lhe faltou nada. Dizia até que ela ficou presa na riqueza, tá? E o parlamento e muitas pessoas aconselhavam, exigiam a morte de Mary, porque ela estava ali e era um perigo para o trono da Inglaterra, tá? Mas Elizabeth
não queria a morte dela, embora ela soubesse as pretensões da prima, que era restaurar o trono escocês e ganhar o inglês. Bom, ela ficou reclusa há mais de 18 anos, quase 19 anos, mas sempre vigiada, como eu falei, mas sem nada lhe faltar. Houve naqueles anos muitas tentativas de fora para a libertar e fazê-la rainha de novo. Quem era partidário dela, né? Mas o parlamento e os conselheiros da rainha Elizabeth continuavam insistindo para ela ser executada. E a rainha só cedeu em 1586, após uma rebelião onde teve provas do seu envolvimento. A rainha Elizabeth, ela criou uma rede de espionagem eficaz que monitorava as ações dos católicos ingleses usando duplos agentes espiões. Então, ela teve certeza que a prima, Mary Stuart, participara de uma rebelião, de uma revolta, né? Bom, então ela ainda relutava, mas acabou assinando a decapitação dela. Mas, segundo ela, essa assinatura seria usada apenas para ameaçar, para garantir que Maria parasse de participar de tais rebeliões. Então, mas o parlamento e os conselheiros, quando ela assinou, rapidinho a decapitaram, a mataram. Tanto é, ela ficou tão revoltada, a Elizabeth, que quando soube que ela foi decapitada, ficou tão furiosa que voltou-se contra os membros do seu conselho. Chegou até a prender seu secretário particular. Mas, enfim, ela foi decapitada e a Elizabeth continuou governando, tá? Até fazer os seus 44 anos de governo e morrer em 1603. Eu vou ficar por aqui. Beijos!